Olá, meus amigos, meus irmãos, cumprimento a todos que participam do nosso canal, que têm nos acompanhado e que têm tido paciência conosco, tá certo? De nos escutar. Os meus vídeos são longos, talvez você na correria do seu dia a dia não consiga assistir meus vídeos, talvez também não são nada empolgantes, mas quero deixar aqui minha contribuição, a minha ajuda aos meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, tá certo? O assunto que eu vou falar hoje é sobre as doenças desse século, tá? Há dias passados falamos sobre a depressão. Eu estou há dias sem gravar porque eu estava envolvido com um evento da igreja, dando uma força à minha esposa, que é líder do ciclo de oração, uma das líderes. E então eu estava envolvido com ela, com os trabalhos da igreja, com o evento que aconteceu agora no próximo fim de semana passado, e também o meu trabalho, que me exige um pouco mais também de dedicação, tá certo? E outro sim, não fiquei acamado, mas passei um período onde estou com a voz um pouco estranha, porque eu tive 2 noites de febre, uma febre mesmo, e agora eu estou me recuperando. Eu tomei banho quente e saí no sereno, isso foi na sexta e no sábado. Já no domingo eu já estava, quando terminou o evento, eu já não estava tão bem, a febre já parecia estar chegando. Na segunda-feira eu tive ruim, na terça também. Ontem e hoje eu amanheci melhor. Ainda estou me recuperando. Então o assunto que nós vamos falar é um pouco extenso, mas eu quero ser o quanto breve possível para poder esclarecer para você. Um assunto de extrema importância para a Igreja de Cristo, para a sociedade como um todo. E nós estamos falando aqui de um tema, né? Temas e subtemas, e deles são retirados outros temas que o título, né, desses temas são as doenças do nosso século. O nosso século é o século 21, tá certo? É de 2000 a 2100, esse é o século 21, tá certo? A partir de 2101, já estamos lá no século 22. É assim que se conta. Então, as doenças do nosso século, as curas que a Bíblia oferece. Tá? É um assunto que já passou em lições bíblicas e eu estou aqui repetindo para vocês que não tiveram oportunidade ou não teve tempo de ouvir sobre esse assunto. Há uma grande formação sobre esses temas, há pessoas formadas nestas áreas que podem explicar melhor, mas eu, como servo de Deus, professor também de escola bíblica dominical e ministro da Casa do Senhor como presbítero, também me sinto na oportunidade de estar contribuindo de alguma forma para ajudar pessoas, tá certo? Vamos ao tema. Há poucos dias eu falei da depressão, esse aqui. Agora, nós vamos falar sobre deixa eu te falar agora aqui, viu? Vamos falar sobre a ansiedade, tá? Porque eu estava lendo sobre o assunto e dobrei aqui. Vamos lá para a primeira página. Vamos falar sobre a ansiedade, tá bom? Eu acredito que todo ser humano, desde quando nasce, já nasce com ansiedade. E a ansiedade, ao longo do tempo, ela é controlada. Tá certo? Vamos lá. Ó, o assunto de hoje, doenças do nosso século, título. E a lição, o assunto que vamos falar hoje é
Vencendo a ansiedade. Você é ansioso? Você conhece alguma pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, geralmente, só para poder abrir um leque aqui de situação, a pessoa que é ansiosa, se ela não tomar cuidado, ela acaba cometendo falhas grosseiras em tudo. Em todas as áreas da vida da pessoa, a pessoa acaba se envolvendo em situações por ser ansioso demais. Por isso que o apóstolo Pedro falou, que nós, a partir do capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz que nós devemos depositar em Deus toda a nossa ansiedade. Eu também tenho, todo ser humano tem um pouco de ansiedade, tá certo? Mas só que o ser humano precisa, dependendo da situação, buscar em Deus a resposta da ansiedade. A ansiedade ela é administrada, tá certo? A ansiedade nos faz tomar decisões precipitadas e às vezes com sequelas profundas. Vamos ao tema. Vamos lá. Vencendo a ansiedade. Diz assim o texto áureo, né? Texto em evidência. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. Foi o que mencionei. Tá certo? Vamos falar aqui agora, ó. Ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Isso aqui é um dado medicinal, tá? Científico, tá? Foi estudado, analisado, pesquisado, chegou à conclusão que a ansiedade é um estado emocional de inquietude, de impaciência ou medo somado às perturbações do sistema nervoso. Vamos lá? Causas da ansiedade. Em termos sociais, cuidados excessivos com a vida e com o acúmulo de bens materiais. Quando a pessoa ela envereda por esse caminho, ela está uma pessoa ansiosa demais, preocupada, com medo de perder, com medo de as coisas derem errado, e alguns cometem até suicídios, né? Dívidas insolúveis, pessoas que estão devendo muito, né? Saúde e etc. A pessoa tem uma saúde debilitada, uma doença que não sara, a pessoa logo vai se sentir mal, péssimo. Alguns se adiantam e querem que defina a sua vida ali, dê cabo da vida e acha que melhor morrer e tal. A ansiedade produz isso. Então são causas. Outros, drogas lícitas e ilícitas, como álcool. Álcool é lícito, todo mundo pode beber. E tem as drogas proibidas. Tá certo? Em termos espirituais, tem a fé vacilante. Ora acredita, ora não acredita. Ora ele acha que vai dar, outra hora não. Emocionais, medo, são coisas que ocorrem. Convivo com pessoas assim. Insegurança e desesperança. São pessoas que perdem a esperança, perdem a autoestima e pensam negativamente. E às vezes acham que se não tivesse nem nascido, seria melhor. Né? Vamos aos sintomas. Eu estou só dando aos sintomas. Na questão física, sudorose, fadiga, cefaleia, taquicardia, nervosismo,
etc. Isso é na questão física. Na questão emocional, no estado emocional da pessoa, o que afeta? O medo, a confusão mental, a pessoa fica sem saber o que decidir da vida. Dificuldade para relaxar, pessoas perdem a quietude. Tá ali no lugar, tá pensando numa coisa, a cabeça no outro lugar. Insônia, pessoas que dormem mal à noite, têm um péssimo sono e às vezes precisa da ajuda de remédios para dormir. No lado espiritual, dificuldades para orar, buscar a Deus. A pessoa não perde as palavras, não sabe o que falar, está tão perturbada de si mesmo, dos problemas que está passando, das lutas e de soluções que está passando, e a pessoa não sabe o que orar, desiste até de orar. Santificar-se e ler a Bíblia. A pessoa perde todo mundo, não quer santificar, não quer ler a Bíblia. Já N pessoas que eu conheci assim. Algumas se recuperaram, outras não. Porque para se recuperar, não depende só de Deus e das pessoas que rodeiam a pessoa. Depende também da própria pessoa em si, em querer sacudir aquela poeira, levantar e andar. Porque se ela ficar encostada, olha só, vem comigo. Se já tem ali a pessoa que já está dando a mão, se já tem o poderoso lá em cima que está interessado em resolver, porque vem comigo, Deus está interessado em resolver. E é fato, quando a pessoa está em um mau estado. Eu já tive situações assim e muitas das vezes você está em situação que você não quer falar com ninguém, mas Deus envia pessoas na sua casa. Tá certo? Eu já estive em condições no estado de ansiedade, de perder o sono, de perder a calma, de perder a paz, de perder a alegria, de achar que tinha feito as coisas tudo errado, que não devia ter feito aquilo, que não devia ter colocado. Tá entendendo? Então nós passamos por isso, certo? E quem passa tem condições melhores de explicar. Eu já passei por isso. E eu acredito que você que está me escutando agora já passou ou conhece alguém que está vivendo uma situação semelhante, né? Mas Deus, ele é o primeiro interessado, tá? Deus, ele é o primeiro interessado em resolver isso. Segundo, as pessoas que estão à nossa volta, não são todas, mas sempre tem aquelas pessoas que estão ali, que Deus prepara para poder nos visitar, nos encorajar. Nós temos que nos apoiar nisto. E agora é a gente. Se eu quero melhorar, se eu quero sair daquela situação, eu tenho que aceitar o conselho, acompanhar, e assim Deus vai nos dando a força que precisamos, né? Então, a questão espiritual é dificuldade de orar, falar com Deus, e santificar e ler a Bíblia. A pessoa desiste. Tratamento. Você fala assim, há medicamentos para isso? Sim. Há remédios para tratar a ansiedade. Porque às vezes nós falamos no assunto anterior da depressão. Alguns falam que a depressão ela é do diabo. É coisa maligna. Vem comigo. A depressão, ela inicialmente, ela não é o maligno que está insinuando. Isso é um estado da pessoa. O maligno, ele aparece quando a pessoa está em condições de fraqueza. Aí ele aparece. Por isso que muitos confundem achando que a ansiedade é do maligno. Não, a ansiedade não, a depressão. Tá certo? Vem comigo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Me responde aí, você que está ouvindo esse vídeo. Pode comentar no comentário embaixo aí. Jesus ele orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Me responde aí. Em que momento desses dias que o diabo apareceu? Você está entendendo onde eu quero chegar?
Você acha que o diabo apareceu no início? No meio? Na metade do meio? Faltando 25% para terminar o processo de oração de Jesus? Não. O diabo apareceu no final. Tá entendendo? Por que o inimigo apareceu no final? Porque Jesus já estava com seu corpo físico fraco. E o inimigo, ele sabia assim, poxa, eu vou lá no final que ele vai estar fraco e ele vai aceitar as minhas condições. Por as coisas que eu vou oferecer para ele. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então a depressão, ela é um estado emocional em que a pessoa entra, dependendo dos momentos difíceis que ele está passando. E quando ele está no estado de fraqueza, aí que o inimigo entra, porque a pessoa já não tem força mais para poder se mexer. E se não aparecer um abençoado de Deus, ungido de Deus, e sacudir aquela pessoa para ela acordar daquela situação, a pessoa sucumbe. Então, vem comigo. Eu estou gripado, desculpe. Vamos lá. Físico e emocional, questão do tratamento. Caminhada, tá certo? A pessoa fazer uma boa caminhada. Eu estou falando a questão do... aqui falamos do medicamento, que há remédios para isso, para tratar da ansiedade. E agora na questão do físico e emocional. A caminhada, excelente. Para quem vai caminhar, ver as paisagens e tudo mais. Falando de quem vai caminhar. Leitura de um bom livro, etc. A pessoa vai ler, ela entra naquele outro estado de leitura, entra na história daquilo que ele está lendo, seja bíblico ou um livro. Né? Eu estou lendo esse livro aqui. O que esse livro está falando aqui? O melhor ano da minha vida. Sabe o que esse livro está falando? Ele começou falando assim para mim: Marco, primeiro mude alguns hábitos seus. Pare de comer, de jantar antes de dormir. Faça caminhada. Meu Deus do céu. Lê pelo menos 2 livros por mês. Esse livro aqui, rapaz, ó, já olhei para ele umas 3 vezes, vou abandonar esse livro. Mas não, ele está me ajudando algumas coisas. Eu preciso tomar algumas atitudes, redefinir algumas coisas, tá certo? Até me ensina aqui, ó, você ora mais. Você jejua mais. Tá certo? Então ler um bom livro faz bem. Viu? Para a pessoa que está no estado de ansiedade. Viu? Outro sim, espiritual, fé. Você precisa ter fé. Oração, leitura bíblica e esperança em Deus. São os quadros que são apresentados para que a pessoa possa sair desse estado de ansiedade. Tá certo? Ó, vamos lá. A ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. A ansiedade está no topo da lista dos grandes males que aflige a sociedade dos nossos dias. A ansiedade, acontecimentos veementes e pavorosos por toda parte, tem levado inúmeras pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Mesmo entre os crentes em Jesus, há os que se deixam dominar pela ânsia, agitação e medo, anulando a fé em suas vidas. O Senhor Jesus, em seus ensinamentos ou em seus ensinos, revelou-nos o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves, isso é verdade, o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo é o mesmo que cuida de nós com o seu imenso amor. Para tanto, basta tão somente confiarmos nele e buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Glória! O que Jesus falou lá?
Não deveis estar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Do que haveis de comer ou beber. Jesus ainda falou assim: basta cada dia o seu mal. Aleluia. Eu já fiquei em estado de ansiedade também. E se a gente não se controlar, a gente fica também. É ser humano, né? O que Jesus falou? Os lírios do campo não planta, não cega, não faz nada. Viu? Mas Jesus falou assim, em Salomão, com toda a sua glória, não conseguiu se vestir igual os lírios do campo. Oh, meu Deus, que vontade de dar um glória aqui, tá certo? Aí Jesus falou assim, olha as aves do céu. Elas fazem o quê? Oh, Deus eterno. E Jesus falou assim, elas fazem o quê, as aves do céu? Elas carregam pedra? Elas plantam? Não plantam. Jesus falou assim, mas o Pai Celestial cuida delas. De gritar que eu tô, mas tem que ser, tá bom? Então, meu irmão, aí o que Jesus falou no finalzinho do texto? Se Deus vestiu os lírios do campo, sustenta as aves do céu, quanto mais vocês, homens de pequena fé. O tempo do vídeo tá acabando, eu tô na introdução ainda. Oh, Deus! Desculpe, vou mais ao tema. Viu? Que maravilha! Vamos entrar aqui na... Primeiro ponto. Causa da ansiedade. Já falamos um pouco lá atrás. Fé vacilante. A fé vacilante é a principal causa da ansiedade. Uma fé fraca, inconstante, pode resultar em uma série de medos. São sentimentos de grande inquietação ante a um perigo real ou imaginário, medo do insucesso, de enfermidades, de rejeição, de perder o emprego, de falência, do futuro e até da morte. Essas são as causas da ansiedade. Tá certo? E se eu for ler todos esses textos bíblicos para você aqui, eu vou ter que gravar uns 4 vídeos, porque o assunto, ele rende. Deixa eu só ler um salmo para você aqui, Salmo 39, verso 6. Deixa eu ler para você aqui, quer ver? Vamos ver o que diz os salmos aqui. Vamos lá. Ontem, tô vários dias tentando gravar, mas tendo dificuldade para gravar, o tempo é curto. Eu precisava gravar mais vezes. Vem cá, vem comigo. Quer ver? Ó, vamos lá. Salmos 39, verso 6. O que está dizendo? Ó, na verdade todo homem anda como uma sombra. Na verdade em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Fato, isso é fato, né? Então, há medos que tomam conta de nós. E nós temos que tomar cuidado com isso. A ansiedade, ela faz isso. A nossa fé vacila. Mesmo nós sendo crente, servo de Deus. Viu? O que vem? São sentimentos de grande inquietação ante a um perigo real ou imaginário. A pessoa imagina que tem um mal. Medo do insucesso, de não dar certo. Medo das enfermidades, medo de ser rejeitado, medo de perder o emprego, medo de vir à falência. Você que tem um negócio, tem uma empresa, de fato muitos faliram nessa crise que nós estamos passando. Não está fácil para ninguém não, tá? Alguns podem estar até bem aí, mas a maior parte do povo está com dificuldade. Do futuro, tem pessoas que têm medo do futuro e até da morte. O que diz lá em Eclesiastes capítulo 6? É que a Bíblia, eu olho o texto bíblico assim e me dá vontade de ler ele. Aí
o mal que eu tenho, eu não sou igual aos outros ensinadores aí. Eu tenho um grau de dificuldade, eu gosto de explicar tudo legal. Né? Desculpe, eu vou achar aqui, ó. Eclesiastes 4:6, vamos lá. Tá dizendo. Escute aí. Melhor é uma mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espíritos. Quando você tiver um tempinho, dá uma lida lá no capítulo 4 de Eclesiastes, que o contexto diz, o título diz, as tribulações da vida. Tá certo? Lê também o capítulo 7 de Eclesiastes também. Muito bom. Lá o capítulo 7 de Eclesiastes, o verso 10 diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Tá entendendo? Eu tô rindo aqui, mas é bíblico. Tá bom? Então, outras coisas. Cuidados excessivos com a vida. Sabe? Quantas pessoas aí morrem com cuidados excessivos? Né? É questão dele. Ó, cuidado com a ascensão social, querendo ou não, em algumas situações somos forçados a competir em todo o tempo. Isso é verdade. Para você permanecer no seu emprego, permanecer no seu negócio, para o seu negócio prosperar, para você ter um bom desenvolvimento na faculdade, no ensino médio ou no ensino fundamental, a pessoa precisa se dedicar ao máximo. Há sempre alguém na frente da gente. Então há uma disputa para poder a gente... Porque é questão de sobrevivência. Se a pessoa não lutar, não se dedicar, ele não vai conseguir sobreviver. Ele vai ficar igual alguns tá aí. Abandonar tudo e sair andando pela estrada fora, aí, sem rumo, sem direção. Né? O esforço para se manter constante em ascensão social, profissional, tal, é uma das principais causas da ansiedade. A inquietação ansiosa de Saul em razão do sucesso de Davi trouxe ao rei intensas perturbações e sérios problemas da ordem física, mental e espiritual. Isso foi. Saul já estava um rei desgastado pelo tempo, já tinha cometido algumas bobagens, e agora ele não aceitava que um outro rei assumisse em seu lugar. Os feitos de Davi estavam causando ciúmes em Salomão. Né? Salomão não, Saul. E isso trouxe um mal muito grande, que Saul acabou ficando perturbado por causa disso. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, está dessa forma. A pessoa está preocupada com o sucesso da outra ou do outro, o que o outro vai produzir, o que vai acontecer. A pessoa está preocupada com isso e isso traz perturbação para a pessoa. A pessoa quer estar na vantagem, quer estar na frente, quer mostrar para o outro que ele pode. Entendeu? Outra coisa interessante que acontece com a vida de muitas pessoas, eu quero explicar aqui. Vamos supor, um homem ou uma mulher não dá certo. Não está no assunto, mas me lembrei aqui agora. Desculpa, estou gripado. Eles têm problema, não dão certo. Vamos supor, separam. Ao invés de pararem um pouquinho e pensarem na vida, o que eles fazem? O homem logo dá um jeito de arrumar outra mulher, para dizer assim, quero mostrar para essa mulher que eu sou o cara. Tá entendendo? E a mulher também, que falou assim, quer saber uma coisa? Os dois, ambos separados, travam a disputa. Eu vou mostrar para o meu ex-marido que eu ainda posso muita coisa ainda. É aí que é a queda. A hora que nós entramos numa situação adversa, nós temos que sentar e redefinir nossa história.
Porque um novo relacionamento, preste atenção comigo, um novo relacionamento é só uma situação de emoção. Não é nada duradouro. E vai trazer um impacto negativo muito grande se fizermos as coisas sem pensar. Então, quando nós caímos num problema grave, que seja perda de emprego, perda de problemas emocionais, conjugais, nós temos que sentar e pensar. Se tomarmos decisões precipitadas conforme a nossa própria ansiedade nos impõe, que a gente não quer sair perdendo, a gente acaba provocando uma catástrofe na nossa vida emocional. Então nós não devemos deixar a emoção tomar conta do negócio. Eu ainda posso, eu ainda faço isso. Não, nós temos que sentar e pensar aonde eu errei, aonde eu posso acertar e ter a cabeça no lugar. Vivemos num mundo de competição, mas tem competição que ela é justa. Mas tem competição que é bizarro. Tem competições que a pessoa quer competir por competir e nada mais. Não adianta nós entrarmos numa competição sem razão. A competição tem que ser justa. Então, se a pessoa é dedicado, é trabalhador, busca, é zeloso, é zelosa, é uma competição justa. A competição injusta é quando nós manipulamos situações para estar na frente. E isso são causas de ansiedades em níveis altos, tipo 9, por exemplo. Então, tomar cuidado com isso. B, né? Eu esqueci de falar o tópico. Falei do tópico A, agora toco o B no segundo item do primeiro ponto. Ih, rapaz, já está vencendo o vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou iniciar um próximo, tá bom? Vamos encerrar aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a se falar no segundo vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz.